Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para explorar os textos sagrados de uma das religiões mais antigas e, olha, mais influentes do mundo, o zoroastrismo. Vamos juntos descobrir as origens de ideias que, acredite, moldam nosso mundo até hoje. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai ver como certas ideias, que parecem tão nossas, tão familiares, na verdade têm raízes num passado muito, mas muito mais distante do que a maioria das pessoas pensa. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender de onde vêm essas ideias, a gente precisa ir direto na fonte. O Avesta é a grande coletânea de escrituras sagradas do zoroastrismo. O Avesta não é só um livro, sabe? Ele é, na verdade, o pilar literário dessa fé lá da antiga Pérsia, atribuída ao profeta Zaratustra. É nessas páginas que a gente encontra a semente de uma visão de mundo que, como a gente vai ver, acabou influenciando a história de um jeito impressionante. Vamos em frente. Para entender como essa coleção funciona, o melhor jeito não é pensar nela como um livro só, mas sim como uma biblioteca inteira, cheia de textos bem diferentes entre si. Agora presta atenção nisso porque é fascinante. Olha o tamanho do espaço de tempo aqui. Imagina só, por mais de 1000 anos, esses hinos, essas leis complexas, foram preservados perfeitamente, de geração em geração, só pela memória. É uma façanha intelectual, assim, inacreditável. E essa variedade de textos que foi se acumulando ao longo desse tempo todo de tradição oral mostra que o Avesta não tem uma voz única, né? É uma compilação que vai desde hinos para cerimônias até leis super detalhadas sobre rituais e épicos mitológicos sobre deuses e heróis. Então, no meio dessa biblioteca enorme tem um texto central, uma espécie de manuscrito original que guarda a chave para entender a fé toda. É o que diferencia tudo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. As gatas são um coração filosófico, sabe? Os ensinamentos diretos do próprio Zaratustra, preservados na língua mais antiga do texto. Enquanto o resto da Avesta foca mais em rituais e mitos, as gatas vão direto ao ponto, a ética. Ou seja, se a gente quer entender a revolução que Zaratustra propôs, é aqui que a gente tem que olhar. As gatas são o registro autêntico de um pensamento que estava prestes a mudar o jeito que a humanidade entendia a moralidade. Vamos ver agora as ideias transformadoras que estão nesses hinos antigos. Elas propuseram um jeito totalmente novo de entender o mundo e o nosso lugar nele. Então, o ponto crucial é esse. A coisa aqui não é um simples bem contra o mal. É uma luta cósmica entre a ordem, a verdade, que era chamada de Asha, e a desordem, a mentira, a Druge. E a humanidade está bem no meio dessa escolha. Gente, essa foi uma ideia incrivelmente avançada para a época. A moralidade não é algo que já vem pronto, sabe? É uma escolha consciente e cada pessoa é diretamente responsável pelas suas decisões e pelo impacto delas no mundo. E as gatas dão um guia bem claro e prático para uma vida moral. Tudo começa na mente, com bons pensamentos, depois passa pela palavra e finalmente se concretiza na ação. É uma ligação direta e poderosa entre o nosso mundo interior e o externo. Esse pensamento estabelece um senso profundo de causa e efeito moral. A ideia de que nossas ações têm consequências lógicas inevitáveis, isso é a base da responsabilidade, uma base que ecoaria por milênios. Mas, afinal, por que essa filosofia tão antiga importa tanto hoje? Porque o impacto dela é muito maior e está muito mais perto do que a maioria de nós percebe. Vamos pensar em algumas ideias centrais de muitas religiões hoje? A noção de um juízo final, aquele momento em que nossas ações são pesadas no fim da vida, ou então a crença num céu como recompensa para os justos e o inferno como punição para quem escolheu o caminho da desordem. A própria existência de anjos e demônios, né, seres espirituais, numa batalha cósmica entre o bem e o mal. E, por fim, a esperança na vinda de um Messias, uma figura salvadora que vai redimir o mundo no fim dos tempos. Todos esses conceitos são bem familiares, não é? Pois é, eles têm ecos profundos e claros no antigo pensamento zoroastrista, e aqui está a grande revelação. Essas ideias, que foram articuladas pela primeira vez lá nas Gatas há mais de 3000 anos, se tornaram elementos fundamentais nas grandes religiões abraâmicas que continuam a mudar o nosso mundo. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final.
Quando a gente entende que conceitos como livre-arbítrio e justiça divina já eram debatidos há milênios, a gente percebe que a história das ideias é um grande diálogo. E talvez, ao escutar essas vozes antigas, a gente consiga entender melhor as próprias fundações do nosso mundo moral.